prestem atenção a essa preciosidade que Deus nos dá. Esse versículo em Jeremias capítulo 3, versículo 15, diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Veja que Deus promete dar pastores segundo o coração dele, que venham nos apacentar com conhecimento e inteligência. Quer dizer, Deus não aprova os pastores que trabalham com o sentimento, com a emoção, com o oba-oba. Não, minha amiga, meu amigo. Deus trabalha com o intelecto, com a inteligência, com conhecimento e com inteligência. Quando nós tratamos de fé inteligente, nós estamos tratando de uma fé descompromissada com a emoção, com os sentimentos. Nós estamos tratando de uma fé cuja essência é mostrada, é provada, é comprovada pelo sacrifício. O sacrifício é que denota, que caracteriza a verdadeira fé. Essa é a razão porque muitos crentes são fracassados. A maioria é fracassada. Aliás, não é fracassada não, a maioria está perdida por aí. Quantos crentes estão me ouvindo neste momento que dizem, é verdade mesmo? Eu tenho andado de igreja em igreja, de denominação em denominação, buscando uma palavra, buscando uma solução, buscando uma palavra que venha ao encontro da minha necessidade. Mas eu só tenho achado emoção, sentimento. Eles chegaram ao ponto de inventar até aquela chamada ou um chamado ministério de louvor. Eu não conheço ministério de louvor. Eu conheço louvor, mas ministério de louvor eu não conheço. Por quê? Porque o diabo sutilmente introduziu dentro da igreja evangélica o espírito da emoção, o espírito do sentimento. Você pode verificar que as músicas que se cantam por aí, normalmente, tem muita alma, muita emoção, muito sentimento, mas quase nenhum espírito. Todo hino, toda música, seja sacra ou não, tem alma e espírito. Por exemplo, uma música, a melodia de uma música, de uma canção, é a alma, é o sentimento, que mexe com o sentimento humano. Mas a letra que acompanha aquela melodia é o espírito. Então você verifica que a maioria das músicas evangélicas, dos hinos evangélicos, não os hinos tradicionais, mas os hinos atuais, as músicas atuais, estão recheadas de alma, de sentimento, mas quase não tem espírito, para não dizer não tem espírito, que é a palavra que desperta a fé.
Deus nos tem dado pastores, segundo o coração dele, que apacentem, ou que apacentam com conhecimento e com inteligência, não com emoção, não com sentimento. Então, a fé que traz benefícios, a fé que faz acontecer o milagre, a fé que chama a atenção de Deus, é a fé que envolve o sacrifício. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus e os discípulos passaram em frente a um cego de nascença, os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele e nem seus pais pecaram para que nascesse cego, mas foi para que se manifestassem a glória de Deus. Então, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou a vista daquele cego. Mesmo assim, o cego não ficou curado. Então Jesus disse assim: vai lá no tanque de Siloé lavar-te. E ele então, obedecendo a palavra de Jesus, a ordem de Jesus, quer dizer, ele teve que sacrificar. Ele teve que sair do lugar onde estava e descer lá no fundo do vale, onde está o tanque de Siloé, e se lavar. Quando ele se lavou, e não foi de uma hora para outra, ele foi andando. Imagine quanto tempo ele levou para chegar até o tanque de Siloé. E foi tateando, foi procurando o caminho para chegar até o tanque de Siloé. Eu não sei quanto tempo levou, mas eu acredito que tenha levado horas. Mas quando ele chegou lá no tanque e se lavou, imediatamente ele ficou curado. Quem o curou? Eu pergunto, quem o curou? A saliva de Jesus? Não. O lodo? Não. A água do tanque? Não. Quem o curou? Foi a fé sacrificial. Ele manifestou a fé sacrifício quando ele foi até o fundo do poço, o fundo do vale, para lavar-se na água. Os outros doentes que estavam lá se lavaram, mas não ficaram curados, não. Somente ele ficou curado. Por quê? Porque ele manifestou uma fé sacrificial. Ele obedeceu a palavra de Jesus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você quer um benefício na sua vida, e se você quer depender de Deus, se você quer uma resposta de Deus, você tem que manifestar a sua fé. Mas a sua fé tem que ser acompanhada do sacrifício. Do contrário, a sua fé não vai trazer nada. Porque é isso que tem acontecido com esses crentes fracassados, com aqueles crentes que estão caídos, ex-crentes. É isso que tem acontecido, ex-pastores, ex-obreiras, obreiros, ex-isso, ex-aquilo. Por quê? Porque não sacrificaram, tiveram fé e continuam tendo fé. Tem fé, está aí. Você é uma obreira, ex-obreira, ex-obreiro, ex-pastor, ex-bispos, ex-esposa de pastor, ex-isso, ex-aquilo. Tudo bem. Você crê em Deus, não crê? Creio. Ah, você vai dizer que crê. Quer dizer, você tem fé. Mas por que a sua vida não muda? Porque você não acompanha, a sua fé não é acompanhada do sacrifício. Mas por que a sua fé não é acompanhada do sacrifício? Porque você ouviu um crente fracassado dizer: ah, Jesus já fez o sacrifício, eu não preciso fazer mais. Tá bom, não faça sacrifício. Então você vai continuar com a vida miserável que você está vivendo há muito tempo, você vai continuar com ela até a morte. Ora, bola, é questão de inteligência, é questão de sabedoria. O sacrifício acompanha a fé. E se não houver a manifestação do sacrifício, então não há fé. Então a fé, é pela fé que nós somos salvos.
É pela fé. Mas essa fé é acompanhada do sacrifício. A gente tem que deixar de fazer a nossa vontade, a gente tem que negar o nosso próprio eu, não é verdade? Tomar a nossa cruz, seguir Jesus dia após dia após dia. Isso tudo é sacrifício. Ou não envolve sacrifício seguir Jesus? Ou não envolve sacrifícios carregar a cruz? Não tem como. Não há como. Ou não envolve sacrifício obedecer a palavra de Deus. Quando fala em obedecer, está falando em sacrifício. E o altar é o local onde você resolve esse problema. O altar é o local onde você tem um encontro com Deus, é onde você esboça a sua fé verídica, a sua fé verdadeira, a fé que realmente muda a vida.